Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Se você quiser se colocar em pé nesse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, importante, como espada ao longo de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Fala conosco nesta manhã, Pai. Fala com cada um que aqui está e com aqueles, Senhor Deus, que em algum momento vão estar ouvindo esse sermão gravado também. Que a mesma graça, Senhor Deus, esteja alcançando essas vidas. Quero, Senhor Deus, te agradecer pela vida da Camila, pela presença dela aqui conosco. E amanhã, Senhor Deus, seja um dia muito alegre para a vida dela, completando mais um ano de vida. Obrigado pelo Marco Antônio, Pai. Que ele sinta, Senhor Deus, sempre o desejo de estar na tua casa, servindo ao Senhor, Pai, porque na tua presença há abundância de alegria. Melhor, Senhor Deus, decisão da vida é seguir ao Senhor Jesus. Faz, Senhor Deus, com que cada um de nós possa entender, compreender e tomar posse dessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vou sentar aqui, irmãos. Irmãos, nós temos estudado no nosso pequeno grupo o Evangelho de João na íntegra. A cada semana nós estudamos um capítulo ou parte de um capítulo, uma história, nos debruçamos sobre elas para dela tirar lições para a nossa vida. Esse texto que nós lemos fala do momento onde as mulheres vão até o sepulcro e encontram ali o sepulcro com a pedra removida, como nós lemos, e Jesus não mais estava ali. Jesus, irmãos, ele sofreu muito antes da crucificação. Terrores psicológicos, terrores físicos e espirituais também, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Psicológico, porque ele sofreu a dor da rejeição, de ser traído por um dos 12 que ele escolheu para estar junto com ele. Isso não foi uma surpresa para ele, porque desde sempre sabia que haveria um que o trairia, mas ele lidou com Judas o tempo todo, né? E quando Judas vai entregá-lo, em um dos evangelhos, Jesus aborda Judas e diz: amigo, a que vieste. E não era porque Judas estava sendo tão amigo dele.
É porque, na verdade, Judas estava o aproximando do propósito, e o propósito era ele estar indo à cruz do Calvário por nós. Quando ele chega a Pilatos, Pilatos, mesmo sem ver culpa nele, manda açoitá-lo. Como quem diz assim: eu vou açoitar esse homem, porque os judeus vão ver que ele foi açoitado e vão ficar satisfeitos. Mas não foi suficiente para os judeus ver Jesus açoitado. Eles queriam, na verdade, a morte de Jesus. E Pilatos, mesmo sem ver culpa em Jesus, pede para que ele seja açoitado. Os guardas, Jesus já havia sido açoitado, chicoteado. João, capítulo 19, vai dizer que eles fazem uma coroa de espinhos e colocam sobre a fronte de Jesus. Mais uma vergonha, mais um escárnio. Ato contínuo, Jesus vai ter as suas vestes rasgadas. O que ele tinha de mais valor, que era uma túnica, eles vão lançar sorte sobre elas. Ou seja, os guardas pegam aquela túnica e dizem assim: vamos fazer um sorteio aqui entre nós, para ver quem fica com essa túnica, que era o que Jesus tinha naquele momento de maior valor. E conversando sobre esse assunto nos nossos pequenos grupos, a gente fala, né, o ser humano não mudou em nada, né, porque ainda hoje pessoas querem tirar vantagem sobre o sofrimento e a dor de alguém. Se uma carreta tombar numa estrada, pode ter certeza que daqui a pouco já tem um grupo reunido para saquear aquela carga. Se alguém for velado e tiver um anel, como era costume antigamente, dentes de ouro, pode ter certeza que o túmulo será violado, porque alguém quer tirar vantagem, mesmo sobre a dor do outro. Então, os soldados, mesmo vendo Jesus já açoitado, né, mesmo colocando uma coroa de espinhos nele, rasgando suas vestes, eles também agora querem sortear e tirar aquilo que Jesus tinha e contabilizava algum valor monetário. Jesus sofreu muito. A crucificação não era só uma morte muito vexatória, mas ela também era uma morte muito, muito dolorosa. E os filmes são sempre generosos conosco, porque eles colocam sempre uma peça de roupa, mas na verdade, quem era crucificado estava ali completamente despido. Toda a roupa de Jesus foi tirada. E ele foi àquela cruz do Calvário. E o texto diz que, em dado momento, eles têm a ideia de quebrar as pernas dos prisioneiros. Os irmãos sábios tinham dois ladrões, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus. E a intenção também era quebrar as pernas de Jesus. E por que quebrar as pernas? Porque uma das dores da crucificação e um dos martírios dela é que o prisioneiro ele tinha um cravo fincado aqui, outro aqui, e nos pés. E onde ele apoiava os pés era um local inclinado. Só que ele tinha que segurar a força do corpo, porque a morte também se dava por asfixia. O prisioneiro ficava sem ar. Então, quando ele estava ficando sem ar, porque ele relaxava o corpo por conta da dor, do sofrimento, e quando ele percebia que ele não ia conseguir respirar, ele juntava a força que ele tinha para tentar se colocar de pé, para poder suportar aquele momento. Quando eles chegam até Jesus, Jesus já está morto, os soldados furam o lado de Jesus, e o texto bíblico vai dizer que saiu água e sangue. E esse é um relato triste, doloroso, que nos trouxe a redenção através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que eu queria falar e comunicar essa manhã? Nós vivemos num mundo de muita dor ainda, de muita injustiça, e nós precisamos de mais amor, mais serenidade na caminhada,
mais calor na alma, mais compreensão uns para com os outros, nós precisamos, enfim, de mais amor. E lendo esse texto, o que me chamou a atenção é que essas mulheres, elas acordam e tem duas palavras, na verdade, que me chamam a atenção, porque o texto diz que elas acordam bem cedo de manhã. E acordam bem cedo de manhã para ir ao túmulo de Jesus. E com esse bem cedo, ele sintetiza um senso de urgência que elas tinham, de proatividade, de querer fazer alguma coisa, ainda que não por Jesus, mas uma demonstração de afeto, de carinho, de zelo pelo seu corpo. Isso mostra iniciativa, isso mostra interesse, e para isso elas têm que vencer o cansaço. E por que elas vão bem cedo? Porque elas enfrentam esse desafio de ir cedo ao cemitério para chegar ali e, na verdade, fazer o que já havia sido feito. Elas vão para ungir o corpo de Jesus. Mas o corpo de Jesus já havia sido ungido. Porque Nicodemos, aquele que foi conversar com Jesus à noite, né? E é o texto de João 3, todo aquele início de texto de João 3, é o diálogo de Jesus com Nicodemos, e desse diálogo de Jesus com Nicodemos nasce o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Nicodemos, ele leva, está no verso de número 39, do capítulo 19 de João, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arredéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias. Então Jesus já tinha tido o corpo ungido. Mas quais as lições desse texto, irmãos? Por que elas foram bem cedo? Elas foram bem cedo, irmãos, em primeiro lugar, porque quem mais ama, mais se sacrifica. Quem ama sabe o valor do sacrifício. Então, porque elas levaram esse perfume se Jesus já havia sido ungido? Porque quem ama não mede sacrifício. Quem ama faz do amor uma precisão. Dizendo com isso, olha, eu preciso. Já foi feito, mas não tem problema, eu quero fazer também. Quem ama faz do cuidado uma necessidade. Eu preciso cuidar. Quem ama vê uma ordem onde não existe uma ordem. Ninguém mandou, ninguém pediu. Mas essas mulheres estão vendo uma ordem, um mandado, onde não existe um mandado. Simplesmente porque amam. Quem ama não precisa ser mandado. Quem ama busca a necessidade e faz porque ama. Ninguém precisa pedir. Quem ama vê a necessidade e se prontifica. E foi o que essas mulheres fizeram. Havia necessidade, pastor? Não. Já havia até sido feito. Mas quem ama não se importa de fazer de novo. Alguém poderia dizer, não tem sentido nisso, vocês vão lá para fazer aquilo que já foi feito. Pois é, mas a gente quer ir, porque a gente ama. Quem ama se sente obrigado, aonde não há ninguém obrigando. Porque ama. Durante um tempo a gente vive pela força da obrigação. Principalmente no que se refere, às vezes, à casa de Deus, à igreja. Eu já fui um crente a reboque. Eu já fui à igreja porque meu pai insistia comigo.
porque havia uma pressão sobre mim. Mas quando a gente entende que o Evangelho é por amor, não há mais obrigação. Há um senso de obrigação, ainda que eu não seja obrigado. Há um senso de dever, ainda que eu não deva. E por quê? Porque eu amo. E o amor, ele nos move. Quem ama se fragiliza, porque todo o amor é um convite à fragilidade. Quem ama faz o bem ao outro e, em contrapartida, faz um bem a si mesmo. Não é verdade? Quem ama é assim, a gente faz o bem ao outro. Mas na verdade, a gente está fazendo um bem a gente mesmo. Porque quando se ama, o bem, ele se torna uma necessidade. Então, em última análise, o amor é o que nos salva do nosso egoísmo. O que nos salva do nosso egoísmo é o amor. Porque sem ele, eu só penso em mim. Sem ele, eu vou passar por cima dos outros. Sem ele, eu vou ser desatento à necessidade do outro. Sem ele, eu vou ferir, sem ter a mínima noção e a mínima ideia de que estou ferindo. Então, na verdade, quando fazemos alguma coisa para Deus, ou a gente faz por amor, ou na verdade a gente não está fazendo nada. Porque o que nos move é o amor. Porque na verdade o que moveu Jesus até a cruz do Calvário é o amor. Tem uma canção, tem uma poesia linda. Deixou o esplendor de sua glória, a fim de dar vida aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, amor dele por nós. E precisa ser amor nosso por ele. Em segundo lugar, elas foram bem cedo, porque quem mais ama, menos descansa. Elas entenderam que se elas não fossem muito cedo, seria já tarde demais. O amor é sempre um espírito muito inquieto. E quem aquieta muito é sinal de pouco amor. E eu me lembro de Jesus na casa de Simão, porque Simão convida Jesus para ir na sua casa e está ali com Jesus, mas de repente entra uma mulher com um vaso de alabastro que derrama sobre os pés de Jesus e seca com seus próprios cabelos. E Simão, ele pensa assim, se esse daí fosse verdadeiramente quem ele diz que é, ele entenderia que essa mulher é uma mulher pecadora. E Jesus diz assim, Simão, uma história eu tenho para te contar. 2 homens deviam um certo credor, e um devia uma quantia muito alta, e o outro devia uma quantia pequena. Mas esse homem, Simão, perdoa essas 2 pessoas. Quem você acha que será mais grato a esse homem
E aí Simão disse: Mestre, calculo que é aquele que mais devia. Pois é, sim. E aí Jesus abriu: olha, eu vim na tua casa, você não lavou meus pés como é costume. E essa mulher, Simão, ela com as suas lágrimas, ela tem lavado os meus pés. A quem muito foi perdoado, muito vai amar. Essas mulheres, irmãos, elas correm ao sepulcro. E elas voltam, então, notícia, 2 discípulos que correm para ver. E interessante, quem são esses discípulos que correm para ver? Pedro e João. E João é tido na Bíblia como o discípulo amado. E numa bendita coincidência, o texto vai dizer que João chega primeiro. Para sinalizar assim, o amor sempre cede. O amor sempre vai na frente. Coincidência ou não, o amor parece ter pressa. Letargia, descaso, é sinal de pouco amor. Quem ama quer chegar antes da obrigação. Por isso que quem ama não precisa de lei, não precisa de empurrão, não precisa de alguém mandando. Porque ama. Quem se ama vai fazer. Quem ama se antecipa a lei. Em terceiro e último lugar, elas foram bem cedo, porque quem mais ama, mais persiste. Elas foram cedo. Já não havia muito o que fazer, mas elas amam. E quem ama, não vai desistir. A desistência é sempre um sinal de pouco amor. Porque quem ama, vai até diante da impossibilidade. O que tinha para fazer? Ungir um corpo que já foi ungido? Mas quem ama, não abandona. Por motivo, não desiste. Por motivo. Por quanto eu e você estamos preparados? Queria te convidar a falar com Deus nesse momento. A fé cristã é a fé do amor. Do amor que se manifesta em atitudes, do amor que não desiste, do amor que não volta atrás, do amor que persegue. Fale com Deus nesse momento.